Olá, minha querida amiga! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conversa com Alma, onde aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Esse espaço é para toda mulher cristã que ama Deus, segue Jesus e a Bíblia e que quer vencer o esgotamento emocional sem abrir mão da sua fé. Então, independente da sua religião, se você crê que é possível aliar autoconhecimento e fé, você é muito bem-vinda por aqui. Muito obrigada pela sua presença e vamos seguir para mais um episódio do Conversa com Alma. Eu sou Bárbara, eu sou cristã e psicanalista, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou filha, eu sou várias. E você também. E aqui hoje você vai aprender a lidar com a sua alma com amor, sem culpa. Porque Deus quer que você esteja inteira e verdadeira diante dele. Hoje nós vamos falar sobre um tema que trava muitas mulheres por aí. A ideia de que autocuidado é egoísmo. Então o tema de hoje é achar que o autocuidado é egoísmo. A mentira que adoece a sua alma. Primeiro vamos falar sobre o que é o autocuidado. A definição de autocuidado é quando você escuta as próprias necessidades físicas, emocionais e espirituais e responde a elas com compaixão. Para a psicanálise, isso fortalece um ego saudável. Freud falava que o ideal do ego é a imagem interna de como deveríamos ser, ou seja, nós criamos uma imagem a respeito daquilo que nós desejamos ser. Muitas mulheres cristãs, principalmente, carregam esse ideal, como um ideal de autoanulação. Elas acreditam que para serem boas precisam se sacrificar ao extremo e a consequência, isso cria uma relação destrutiva com o próprio corpo e a alma. Então, esse ideal do ego é algo que nós criamos, nós mesmos, é como se fosse uma coisa nata, né? A gente cria essa imagem do que a gente acredita ser o ideal e aí a gente vira uma persona, como se a gente vestisse uma máscara para ser aquele ideal que a gente acredita ser correto. Porém, muitas vezes esse ideal do ego acaba nos afastando de quem a gente é na íntegra, de quem a gente é de verdade, porque a gente fica numa busca de perfeição. Então a gente vive em busca de perfeição. Isso todo ser humano faz. Mas quando nós aliamos isso à religiosidade, o que acontece? Nós nos anulamos profundamente, porque a gente acredita, a gente cristão aprendeu na religiosidade, não na fé, que fé, espiritualidade é diferente de religiosidade. Então, na religiosidade, a gente aprende que a gente deve se anular, se autossabotar, morrer para nós mesmos. Esse morrer para nós mesmos, ele vem aí de uma ideia distorcida da própria Bíblia, que os líderes religiosos pegam para poder manter um certo controle dentro aí das instituições religiosas, dentro das comunidades, mas é uma coisa meio distorcida. Não é bem assim, esse morrer para si mesmo. Na verdade, esse morrer para si mesmo e pegar a sua cruz é como se você aceitasse quem você é, se entregasse verdadeiramente como um ser que sente coisas ditas inapropriadas, que vai sim ter sentimentos que são aí impossíveis de se controlar, mas que aceita isso e que reconhece isso diante de você mesmo e diante de Deus. Esse é o pegar a sua cruz. Esse é você todos os dias reconhecer quem você é, o que você sente, como você está e conseguir aí se manter verdadeira diante de Deus, né? Eu sou assim e é só em Deus que eu consigo ser melhor.
é mais ou menos por aí. E não é esse negar. Se negar quem você é, negar aquilo que vive em você, as suas emoções, os seus desejos. Não é sobre isso. Então, o que não é autocuidado, vamos falar aí, não é egocentrismo, não é se colocar acima de todos. Então, muitas pessoas se confundem o autocuidado com o egoísmo, né? O egoísmo, gente, é você viver só pra você. É você priorizar somente as suas vontades, priorizar somente os prazeres da vida. Não, a vida é feita de prazeres, a vida é feita de obrigações, a vida é feita de muitas outras coisas, não só de prazeres. Então, viver só de prazeres é egoísmo. Agora, se priorizar, cuidar de você, cuidar das suas emoções, cuidar da sua saúde física, mental, emocional, espiritual, é autocuidado, não é egoísmo. O que não é autocuidado, não é autoabandono, não é você se abandonar, né? E não é você também abandonar quem precisa de você, não tem nada a ver com isso. O autocuidado é você com você mesma, não é você abandonar o outro, tá? E não tá nem aí pro outro, não é isso. E também não é frieza, não é se tornar uma pessoa fria e indiferente, pelo contrário. O autocuidado, ele permite que você se conheça tão profundamente a ponto de saber quais são os seus limites, as suas limitações, quais são os seus desejos, as suas frustrações e até mesmo os seus dons, as suas qualidades, aquilo em que você é boa. Porque a gente tem as nossas diferenças, nós somos bons em algumas coisas, não tão bons em outras, péssimos em outras, cada um com a sua singularidade, com a sua individualidade. E quando a gente sabe quem a gente é e pratica o autocuidado, a gente se torna ainda mais amorosa, ainda mais receptiva, porque a gente conhece a gente tá de bem com a gente mesma, e aí a gente consegue praticar aí o amor ao próximo com mais leveza, com mais compaixão, porque a gente também tá se olhando com compaixão. Então, o autocuidado não é frieza, você não fica fria, muito pelo contrário. A partir do momento que você conhece a si mesma, você começa então a se apaixonar por você, e isso te move a cuidar do outro com carinho, com leveza, sem aquele fardo, sem aquela obrigação, aquela coisa pesada, sabe? Então, não tem nada a ver com frieza, com ser aí uma mulher mais fria, que não tá nem aí pro outro, muito pelo contrário. A partir do momento que a gente se conhece a nossa verdadeira essência, quem a gente é em Deus e quem a gente é, né, as nossas diferenças. Nós somos diferentes uns dos outros. E quando nós sabemos acolher isso dentro de nós, a gente fica mais apaixonada pela vida, né? Fica um gosto mais gostoso de viver e com certeza mais leve. E aí, na visão psicanalítica, o autocuidado é a integração entre acolher a nossa humanidade imperfeita, sim, ao invés de ficar perseguindo aquela perfeição do ideal do ego que eu falei anteriormente. Então, esse autocuidado, o que ele vai proporcionar para nós? Que a gente pare de ficar buscando a perfeição e a gente vai começar a acolher a nossa humanidade imperfeita e aceitar ela. Porque, na verdade, Deus, ele já sabe das nossas imperfeições, das nossas limitações. Deus já sabe das nossas frustrações. Ele já sabe. Ele já conhece. Mas nós é que precisamos reconhecer e admitir isso, verbalizando, pondo para fora, seja para Deus, seja na frente do espelho, para nós mesmas, né? Ter esse diálogo com nós mesmas, olhando para o espelho e dizendo: eu sou imperfeita, e tá tudo bem ser imperfeito. Nós não estamos aqui para sermos perfeitas, nós estamos aqui para sermos leves e transbordarmos daquilo que Deus nos deu de melhor, que é o amor dele. Quando nós estamos de bem com a gente mesmo, que a gente tá tudo bem aqui, tá tudo resolvido, e a gente pratica esse autocuidado, é muito mais fácil servir, é muito mais fácil amar ao outro, porque tá tudo bem aqui dentro. E quando tá tudo bem aqui dentro, o nosso acesso com o divino, nosso acesso à espiritualidade também fica melhor, porque a gente consegue acessar aí aquilo que Deus tem de melhor, porque a gente já não tá
mais negando quem a gente não tá mais querendo fingir a perfeição e colocar aquela máscara da perfeitinha. Não, a gente reconhece aí a nossa humanidade e fala aí, tá tudo bem, e Deus me ama como eu sou. Não existe nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame mais. Não, é independente, nós não precisamos fazer nada. Ele já fez tudo na cruz por nós. E quando nós reconhecemos essa nossa humanidade imperfeita, nós estamos cada vez mais em busca e na direção de sermos imperfeitas nele. E é possível sermos imperfeitas nele, com leveza, com compaixão com nós mesmas e, consequentemente, com os outros também. E aí nós temos uma oportunidade tremenda, né, de fortalecer a nossa consciência e integrar aquilo que em nós está ferido, porque a gente deixa de agir por aquele superego punitivo que está sempre nos julgando, né, que é aquela vozinha que a gente escuta, né, e começa a viver aí com equilíbrio, com liberdade. O superego, a função do superego é nos punir, né? É ficar aí, você não é boa o suficiente, tá vendo? Nossa, olha, de novo você mimizenta, de novo você aí chiliquenta, de novo você se fazendo de vítima, de novo você, olha como você é. Olha, gente, o superego, ele faz isso com a gente, né? Só que isso, ele acontece de uma forma muito, como que eu posso dizer, inconsciente. É algo que é uma luta que nós temos aqui com a nossa mente, porque esse superego, ele quer buscar essa perfeição. E quando ele se junta com a religiosidade, não com a espiritualidade, quando ele se junta com essa religiosidade, é como se fosse um casamento perfeito. Agora eu vou ser a mulher perfeita, aquela que dá conta de tudo, que faz tudo pra todo mundo, que não demonstra fraqueza, que é a fortuna, e isso vai criando em nós capas, sabe? Como se fosse armaduras. E como é que um pai, gente, pega a gente no colo cheio de armadura? Fala pra mim. Não tem como, não é verdade? Você que é mãe, você que é, né, que é mãe sabe disso. Como é que você pega um filho cheio de armadura e bota ele no colo e faz carinho nele? Você acha que ele vai sentir o seu carinho, o seu cuidado, se ele tiver ali no seu colo com um monte de armadura por cima? Não tem como, né? Não tem como. Então, muitas vezes a gente precisa nos despir dessas armaduras. E porque essas armaduras impedem esse acesso direto com o Pai, né? Com aquele que quer nos cuidar, que quer que nós sejamos imperfeitas, que quer acolher essa nossa humanidade. Mas a gente precisa reconhecer isso. Muitas vezes a gente nem ora mais, né? A gente até esquece de orar. Não porque a gente não quer ter um relacionamento com Deus, mas porque a gente tá fingindo por tanto tempo ser a perfeita, ser a forte, ser aquela que aguenta tudo, né? Manda aqui, eu resolvo, né? A gente quer por tanto tempo ser assim e finge ser assim que a gente acaba se afastando de Deus, não consegue mais orar, não consegue mais ter uma intimidade com Deus, porque nós estamos mentindo pra Ele, né? Porque Ele sabe quem a gente é. E aí a gente mente tanto que daí não consegue, né, ter esse livre acesso, esse canal, porque tá mentindo, tá fingindo pra si mesma, né, que é a perfeita. Isso só nos afasta. E isso nada mais é do que religiosidade, né? Não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com Deus. A religiosidade não tem nada a ver com Deus. Deus é Bíblia, é palavra, é o que tá escrito lá, é intimidade, é relacionamento, é comunhão. Só que quem não tá bem consigo mesma não consegue ter esse acesso. E é por isso que o autocuidado, ele é tão importante. Porque quando você tá bem com você mesma, você consegue ter esse livre acesso. Porque tá tudo resolvido. As suas feridas foram acolhidas por você mesma. Porque você admitiu que você tem essas feridas. Que você precisa ser curada dessas feridas. E aí, eis que estou à porta e bato. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Serve para o nosso relacionamento amoroso, serve para a nossa vida financeira, serve para nossa vida conjugal, serve para nosso relacionamento com os nossos filhos, serve para nossa vida no trabalho, serve para o nosso ministério. Eu vou abrir essa portinha só da minha vida financeira para Deus. Aqui o Senhor pode mexer, o resto eu não vou abrir não. O resto eu vou manter aí a perfeição. Então, aí fica difícil, né? Quando a gente abre todas as portas, se escancara mesmo, aí a gente permite que Ele haja. É só isso que a gente precisa fazer. Reconhecer quem a gente é, como
como a gente tá e acolher essa ferida. Tá tudo bem estar ferida, tá tudo bem acolher os seus sentimentos, acolher as suas dores, as suas frustrações, e é a partir daí que a cura vem. Vamos lá para um exemplo prático aí, né? Quando você pratica o autocuidado, você aumenta a sua percepção, você aprende, né, a perceber aí os seus limites antes de adoecer, antes de ficar completamente rendida e emocionalmente abalada. Então, quando você aumenta essa percepção, você aprende, né, aonde estão os seus limites. E aí você aprende a viver em equilíbrio, porque você respeita o seu ritmo e previne crises emocionais. E aí a sua espiritualidade também melhora, porque você vive um relacionamento mais sincero com Deus, baseado na verdade, não em sacrifícios desnecessários. Ah, Bárbara, e aí você vem com as suas objeções, né? Com aquelas falas que ficam aí na sua mente o tempo todo. Bárbara, mas amar ao próximo é se anular. Não, não é. Tem nada a ver. O mandamento que Jesus deu foi: ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor próprio é base para o amor ao próximo. É base, não é sobra. Ah, Bárbara, mas eu não tenho tempo nem pra mim. Eu não tenho tempo pra mim. Eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho muita gente pra cuidar. Ó, as frases que vêm, superego, as frases que vêm na sua mente. Gente, o tempo do autocuidado não é luxo. E assim, muitas vezes você pode até pensar, né? Ah, eu preciso de um tempão. Não, são pequenos gestos durante o seu dia de autocuidado. São pequenas coisas que você faz por você durante o dia. Você não precisa ir tirar um dia inteiro de autocuidado, não é isso. É um tempinho aqui, agora de manhã, é alguma coisinha que você faz por você durante o dia, e todos os dias praticando isso vai se tornar parte do seu dia a dia. Vai ser uma rotina que você vai criar. Todos os dias, olhar um pouquinho pra você, se priorizar um pouquinho, pra você poder estar bem pra fazer o que você tem que fazer, porque vida de adulto, gente, vida de adulto é assim, a gente faz o que precisa ser feito. Criança que só faz o que quer. Nós não estamos falando disso. Então, pra você ver como não é, o autocuidado não é egoísmo. A criança que é egoísta, né? É a criança que quer tudo pra ela, tudo na hora dela. Nós não somos crianças, nós somos adultos. Adulto faz o que é preciso, no momento que é preciso. Porém, nós somos adultos. Nós temos que saber gerenciar aí o nosso tempo para que a gente tenha também um momento para nós. E isso quem consegue fazer é adulto, criança não consegue. Então vamos aí pegar a responsabilidade do adulto que somos e fazer o que precisa ser feito, sim, com responsabilidade, da melhor maneira possível, com excelência, porque a excelência honra a Deus, mas também essa excelência tem que estar sendo praticada para nós, não só para o próximo. Então esse tempo, né, não é luxo, e você não precisa aí se dedicar um tempão, não é isso. São pequenos atos durante o dia, um banho gostoso, ou um café com alguém, uma música que você quer ouvir. São pequenas coisas que você vai incluindo aí no seu dia a dia para você conseguir ter um dia leve, ter um dia gostoso, né? Fazendo sim o que precisa ser feito, mas com leveza, né? Que seja gostoso. É possível, né? Porque se você não consegue, isso vai acumulando frustrações. Se você não tira um pouquinho, né? Um tempinho aí do seu dia, você vai acumulando frustrações que podem virar raiva, né? Podem virar raiva. E o que a raiva depois acumulada pode nos gerar? Pode gerar aí uma gastrite, com o tempo uma úlcera, ou então aqueles refluxos que a gente tem. Tudo isso é raiva que a gente vai acumulando. E por que a gente vai acumulando essa raiva? Porque a gente deixou de se olhar, porque a gente deixou de praticar o autocuidado. E aí vai ficando com aquela raiva, nossa, sabe aquela coisa? Vamos olhar pra isso. Isso é autocuidado. Cada dia um pouquinho. Incute esse autocuidado aí nos seus afazeres do dia a dia. É possível você fazer o que precisa ser feito, mas também com um pouquinho de prazer, né? Porque a gente precisa também de momentos de prazer para nós, para que a vida seja leve, para que a vida seja gostosa. Não precisa ser uma coisa pesada o tempo todo. Tem coisas sim que vão acontecer que podem ser pesadas, que são mais difíceis de passar, mas se você tem aí um momentinho de autocuidado seu todos os dias, você
você vai conseguir passar por esse momento com leveza, porque você tá em dia com você mesma. Ah, Bárbara, mas se eu me cuidar, vão achar que eu sou egoísta. Deixa que fala. Tem uma música que eu gosto, que minha mãe cantava muito lá em casa, e ela brincava bastante assim: deixa que diga, que pense, que fale, deixa isso pra lá. Eu acho que é do Jair Rodrigues. E eu lembro que ela brincava assim, ela tava fazendo comida, e lá no fogão, e cantando. E eu peguei isso assim, falei assim, sabe que é verdade, né? Por que eu vou me importar com o que os outros estão falando ao meu respeito? Ninguém vem aqui bater na minha porta, perguntar se eu tô bem, se eu tô precisando de alguma coisa, se eu preciso de ajuda. As pessoas gostam de julgar, né? Só que elas se esquecem que o mesmo julgo que elas usam vai ser usado contra elas lá no dia lá, né? Elas se esquecem disso. Então, desde que fala, desde que pense. Não são essas pessoas que estão aí comendo 1 quilo de sal com você. Não são essas pessoas que estão aí passando o seu dia a dia. Tá tudo bem. Cada um fala, cada um exala aquilo que o seu coração tá cheio. Se você tá cheia de amor próprio, tá bem resolvida com você e tá bem com Deus, nada disso daí vai abalar você. As coisas não vão te abalar tão facilmente. O que o outro pensa ou deixa de pensar a seu respeito não vai te abalar, porque você sabe quem você é. Você sabe quem você é em Deus. Você sabe quem Deus é na sua vida. Por que você vai se abalar com o que o outro pensa ou deixa de pensar ao seu respeito? Já, deixa pra lá. Deixa que diga, que pense, que fale, né? Deixa isso pra lá. Viva a sua vida. Faça tudo o que você tem que fazer com excelência, sim, mas seja leve. Isso também faz parte. Eu dou uma explicaçãozinha aí, né? O superego quer manter a aparência. A nossa psique, né? Ela é dividida em ego, id, ego e superego. O id é aquele que tá sempre buscando pelo prazer. Então, ele só quer o prazer. Ele quer fazer tudo que ele quer, que ele gosta, ele quer se sentir feliz o tempo inteiro. Esse é o id, né, na psicanálise. O superego é aquelas frases aqui na nossa mente, tipo, não, você tem que ser boa, você tem que ser melhor, você tem que parar de errar, você não pode ser a vítima, você tem que ser a forte, você tem que ser a boa. Esse é o superego. Fica querendo nos punir o tempo todo, né? Tá sempre aí buscando punição. Não, você tá errada, né? E são as frases que vêm na nossa mente, né? E o ego, ele precisa desse equilíbrio entre o prazer e o que precisa ser feito. O ego vai mediar isso, vai trabalhar essa mediação, o equilíbrio. Tudo na nossa vida é equilíbrio. Quando a gente consegue atingir esse equilíbrio entre fazer sim o que precisa ser feito, mas também ter momentos de prazer para que você aguente fazer o que precisa ser feito. Porque a vida não é feita só de obrigações, de punições, de severidade, não é assim. Também precisamos da leveza, do prazer sim, mas aquele prazer que faz a gente se sentir mais leve. E aí a gente consegue fazer o que tem que ser feito, vida de adulto, mas com leveza, com tranquilidade, com paz no coração. Então é isso, esse superego, ele quer manter a aparência, né? A aparência do perfeito. E o id, ele quer que se lasque tudo. Então não é bem assim. Então não é nem id, nem superego. A gente tem que ter o equilíbrio aí, tá? Entre as duas coisas. E aí Deus olha o nosso coração. Um coração cuidado, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. Porque quando a gente tá, é o que eu já falei, né? Quando a gente tá tudo resolvido aqui, a gente vai conseguir transbordar. E cada um transborda aquilo que tá cheio. E tem gente que tá cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de frustração. Por quê? Porque não se acolheu. Porque não acolheu sua ferida, porque não acolheu a sua dor, não acolheu a sua tristeza, não acolheu a sua raiva, não acolheu a sua fraqueza. E aí vai transbordar o quê? Não tem nada de bom para transbordar. Nós fomos chamados para transbordar, para sermos a luz do mundo, o sal da terra. Nós somos chamados para isso. Mas o que a gente vai transbordar se tá cheio de raiva, cheio de frustração, cheio de coisas ruins? Porque não se acolheu. Não tem como, ninguém transborda aquilo que não tem dentro de si. E aí, qual o jeito errado de lidar com o autocuidado? É achar e viver, né? É viver para aprovação, pela aprovação dos outros. Achar que você precisa viver ignorando as suas dores internas e viver
vivendo só para ser aprovado pelos outros. E outra maneira errada é confundir o autocuidado com a autoindulgência. Ou seja, o que é autoindulgência? É você não ter responsabilidade, né? Fazer as coisas sem responsabilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E qual é o jeito certo de praticar esse autocuidado? É reconhecer as suas emoções, é reconhecer as suas necessidades, é reconhecer as suas frustrações, reconhecer as suas feridas, sem culpa, sem ficar lá com o chicotinho aqui, né, nas costas, lerê, se culpando por essas emoções, por essas frustrações, sem culpa. Reconhecer e dizer, eu estou assim, eu me sinto assim, eu preciso externar isso, eu preciso verbalizar isso, reconhecendo que eu sou imperfeita na minha humanidade imperfeita e acolher, não, tá tudo bem ser assim, vamos respirar, vamos se acolher. Uma outra maneira certa de praticar o autocuidado é fazer pausas diárias, né? Pra ter esse momento de reflexão. Opa, o que bateu aqui? Sabe? Opa, preciso parar aqui um pouquinho, peraí. Respira, pausa. Entenda o que tá acontecendo dentro de você, né? Outra maneira é estabelecer limites. Saber dizer não. Muitas vezes a gente quer aí essa tentativa de ficar buscando a aprovação do outro o tempo todo. A gente não diz não. E aí a gente se sobrecarrega. O que adianta você não falar não pro outro, mas se sobrecarregar e não dar conta daquilo que você tem que fazer? Não adianta nada, né? Então, saber estabelecer limites, olha, agora não vai dar. Agora eu não vou poder te ajudar, eu preciso aqui ter um tempo aqui, não vai rolar. Sem ficar dando também muita satisfação, tá? Você não tem que ficar dando satisfação pra ninguém. Seu negócio é aqui, ó, entre você e lá. E aí um passo imediato que você pode fazer agora é agora mesmo reservar esse tempo. Eu sei que você tá aqui, tá assistindo esse episódio, com certeza porque você tirou esse tempo pra você, né? Então aproveite esse tempo e escreva num diário a seguinte frase: o que o meu corpo e a minha alma estão me pedindo agora. O que é que o seu corpo tá te pedindo? Descanso? Então descansa. Às vezes a gente é engraçado, né? A gente confunde o descanso com desistir. Eu não sei se você é assim. Eu fui assim durante muito tempo. Tá cansada? Descansa. É só descansar. Descansa. Não é desista. Descansa. Descansa, recupera aí as forças. O que aconteceu com Elias quando ele foi lá pra caverna lá? Ele descansou, ele tava cansado. E aí ele foi descansar. E o que Deus fez? Mandou o anjo alimentar ele. Deus respeita esse momento de descanso que a gente precisa. Então por que você não respeita? Se é de descanso que você tá precisando, é descanso que seu corpo tá pedindo? Ah, não é descanso, meu corpo tá precisando agora relaxar mesmo. Tá, então toma um banho quente, demorado, sabe? Deixa lá. Ai, ou então peça pra alguém, vá fazer uma massagem, alguma coisa que te relaxe. Tá tensa? Tá tensa por quê? Primeiro busque saber da onde vem essa tensão. Com o que você tá preocupada? Para, relaxa. Acho que minha mente tá precisando sair um pouco desse ambiente, ver gente. Então vai tomar um café, vai numa padaria, não precisa nada demais. Pede um pão na chapa lá, como que é o pingado, um café com leite, um pão na chapa, isso é baratinho. Vai andar num parque, vai pôr os pés na terra, o pé no chão, fica descalço lá, anda na grama. Entenda o que o seu corpo está pedindo. Tire esse tempo para você entender. E a sua alma, o que a sua alma tá pedindo? Então, tire esse tempo para você escutar essa voz interior sua com compaixão e sem julgar, sem julgamento. A resposta pode ser algo tão simples, mas extremamente revelador sobre as suas necessidades mais profundas. Depois que você fizer isso, escolha uma ação que você possa fazer para atender essa sua necessidade. Pratique isso, você não precisa fazer grandes coisas, né? O autocuidado não são grandes coisas. Eu preciso ir num spa, ter um dia. Não é sobre isso. Eu preciso gastar
gastar. Ai, hoje eu quero ir trocar meu guarda-roupa, comprar um monte de roupa nova. Não que a gente não precise, né? A gente adora. Mas não é sobre isso, não é esse autocuidado. Isso aí, na verdade, é uma busca para preencher algum vazio. Ah, se você tá querendo aí o tempo inteiro gastar, que vazio que você tá querendo preencher? Então, presta atenção. Quais os seus vazios que precisam ser preenchidos? Às vezes é um vazio de autoescuta. Às vezes é um vazio de anulação, de tanto que você tá se anulando. Às vezes é uma coisa simples. É um momento de qualidade com o marido, é um momento de qualidade com sua mãe, com seu pai, com seus filhos. É um momento só seu. O que é? Preste atenção, repare nisso. Tá tudo bem você tirar esse tempinho para refletir a respeito disso. Quando você conseguir fazer isso, quando você voltar daí para sua rotina e fazer os seus afazeres e aquilo que nós adultos temos que fazer, você vai estar mais leve para fazer. Vai ser mais gostoso fazer. Mesmo sendo uma obrigação, vai ser mais gostoso, vai ser mais leve, porque você vai estar mais em paz aqui dentro, sabe? Vai estar mais gostosinho, quentinho, né? A gente gosta de falar isso, eu falo isso, né? Ai, dá um quentinho no coração. Faça isso. Essa prática parece boba, mas ela vai fortalecer a sua saúde emocional e, consequentemente, a sua vida espiritual. Porque daí a gente fica vulnerável. E qual que é o problema nosso, nós mulheres, né? Nós não queremos parecer vulneráveis. A gente não quer mostrar a nossa vulnerabilidade e a nossa fraqueza, porque a gente quer vestir essa máscara de perfeitinha, de quem dá conta de tudo. Pra quê? Pra quem? Pra quem você tá fingindo? Pra você mesma e pra Deus, né? E é por isso que você fica, às vezes, se sentindo fria espiritualmente, porque você tá mentindo pra você, porque Deus já sabe. Quem não tá aceitando é você mesma. Então, esse tempo que você vai ter aí de autocuidado, ele vai fazer com que você fique mais leve. E aí a sua vida espiritual, ela começa a fluir de maneiras diferentes. Porque você começa a acessar essa vida com Deus com leveza, com tranquilidade, É como se você estivesse rasgando, tirando essas armaduras que você colocou de a perfeitinha, a que dá conta de tudo, para ter acesso só ao cuidado. Daí você tira essas armaduras e fica vulnerável. E é na nossa vulnerabilidade que aí Deus vem e nos acolhe e nos ajuda. E aí, se autoconhecendo, a gente começa também a entender os nossos limites. Até aqui eu consigo, até aqui eu não consigo, até aqui vai ser leve, até aqui depois disso aqui vai ser pesado. Você entende? Não tem nada a ver com egoísmo, com abandonar as pessoas, ser fria com as pessoas. Não, pelo contrário. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente acolhe quem a gente é e o que a gente tá sentindo, mais livre e mais aberto a gente fica pra amar o outro, pra servir o outro, pra estar bem com o outro, com quem quer que seja. E aí nada vai nos abalar tão facilmente. As dificuldades vêm, as batalhas vêm, né? Porque a gente tem sim momentos muito difíceis na vida da gente, faz parte da vida, mas a gente consegue aí levar tudo com clareza, com tranquilidade, porque tá tudo bem aqui. E eu queria trazer alguns dados para vocês que são dados reais aí. Tem uma associação de psicologia americana que ela fala muito sobre autocuidado, autoconhecimento e aquilo que tá ligado ao autoconhecimento, né? E essa associação, ela tem um estudo que diz que mulheres que não praticam o autocuidado têm 50% mais probabilidade de desenvolver ansiedade e depressão. Hoje, muitas mulheres cristãs vivem aí uma vida ansiosa ou deprimida e estão aí enfrentando a depressão e a ansiedade. Por quê? Esse dado é muito alto, 50% é bastante
gente. É bastante mulher. 50% das mulheres que não praticam autocuidado têm mais probabilidade de ter a depressão e a ansiedade, que é aí o mal do século, né? São duas doenças aí emocionais que estão aí batendo a porta, que estão cada vez mais presentes na nossa vida aí. Tudo porque você se anula. Então, pra que adoecer? Pra que esperar a ansiedade bater a porta? Pra que esperar a depressão bater a porta? Não espere, pratique o autocuidado. O Winnicott, que é um psicanalista que eu gosto muito, ele fala a respeito do falso self, que é quando a gente vive só para agradar, né? Que é aquele ideal do ego que a gente comentou, que eu comentei no comecinho desse episódio. A gente vive para agradar e aí a gente perde o contato com o self verdadeiro. E isso vai nos custar caro lá na frente. Uma hora a conta vem, uma hora a conta vem. E na Bíblia, lá em 1 Coríntios, nós temos o versículo que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, cuidar de nós mesmos não é vaidade, é honra. Eu estou honrando o templo que Deus deu para nós. Então não é vaidade, não tem nada a ver com vaidade. Eu desejo que você entenda e abra o seu coração e a sua mente para essa possibilidade de que o autocuidado não é egoísmo, não é vaidade, não é pensar só em você. O autocuidado é você estar bem para poder fazer o que você tem que fazer, para poder estar bem e fazer o que você tem que fazer com excelência, honrando a Deus, honrando a sua vida, honrando a vida que Deus te deu e o templo que Deus te deu. Pratique o autocuidado. Você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida, a ponto de você começar a transbordar amor, alegria, leveza, compaixão. E isso vai transformar as pessoas à sua volta também. Que nós possamos criar uma rede de mulheres que ajudam umas às outras e não que julgam umas às outras e não que apontam o dedo umas para as outras. Não, que nós possamos nos ajudar, trocando as nossas experiências, transbordando leveza, amor, autocuidado, carinho. Eu espero do fundo do meu coração que você consiga ser inteira diante de Deus, não só servindo. Deus, ele deseja um relacionamento sério com a gente. Ele não exige sacrifícios vazios. Que esse episódio de hoje tenha trazido luz para você. Lembre-se sempre que autocuidado não é egoísmo, é maturidade emocional. Eu espero que eu tenha ajudado você a abrir um pouquinho a mente a respeito do autocuidado e que você consiga praticar isso no seu dia a dia. Nos vemos no próximo episódio do Conversa com Alma. Um beijo, fique com Deus e até lá!